Gente, questão 1. Observe o mapa a seguir. Então, nós temos basicamente a representação da Terra, tá? Em um plano plotado dois pontos, o nosso ponto A e o ponto B. O ponto A, ele está localizado aqui, tá? Na porção superior direito da nossa imagem, e o ponto B em uma porção centralizada à esquerda de nossa imagem, né? Do nosso mapa. Assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as coordenadas geográficas que correspondem ao ponto, os pontos A e B assinalados no mapa. Então, ele pediu de forma respectiva, então a gente tem que respeitar. O que ele está pedindo? Latitude e longitude do nosso ponto A. O ponto A, gente, partindo que é a latitude, ela parte do nosso querido Equador, tá? Então, o nosso ponto A, ele está localizado em uma latitude, uma questão latitudinal, de 40 graus norte, tá? Com uma longitude, então a longitude ela é representativa a partir do meridiano de Greenwich, perfeito, que seria 0 graus, tá? No caso aqui, leste, né? Ele está orientado ao norte, nós estamos brincando, né? Com o norte para cima. Então, isso aqui ele vai estar no meridiano de 140 graus. Então, o nosso ponto A ele é basicamente 40 graus de latitude norte com uma longitude de 140 graus leste, que pode ser representada tanto pela letra E quanto pela letra L. As duas grafias estão corretas para a padronização da cartografia no Brasil. Então, nós temos ali 40 graus norte e longitude de 140 graus leste. Tá? Então, a letra A é possível, a letra B não, né? A letra C, muito menos, a letra D não é, e também a letra E ficaria incorreta. Pegando aqui o nosso ponto B, tá bom? Nosso ponto B, ele tem uma latitude, né, a partir aqui do Equador, que é zero, de 20 graus. 20 graus representativo sul, tá? Com uma longitude a partir do meridiano de Greenwich, perfeito, ali de 60 graus oeste, tá? Que pode ser representado como um W ou como O. Então, o nosso ponto A é esse daqui e esse seria o nosso ponto B, representativo de forma correta na letra A. As coordenadas formam um sistema de localização geográfica por meio de linhas imaginárias, medidas em graus, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul, leste e oeste. A combinação dessas linhas permite a localização precisa de um determinado ponto no globo. Considerando essas informações, relacione os pontos localizados no mapa com as respectivas coordenadas geográficas indicadas no quadro. Então, nós temos basicamente uma representação da Terra plotado 4 pontos, A, B, C e D. Ele basicamente está dando os pontos para a gente ali e perguntando qual que é qual. É uma forma também de a gente brincar um pouquinho com as coordenadas. Então vamos lá. Ele nos fala de um tal ponto 1, tá? O ponto 1 ele está com uma latitude de 10 graus sul, então só pode ser C ou D. Mas nós temos basicamente o que aqui, né? Nós temos o ponto C com 20 graus aqui de latitude sul, tá? Então, 10 graus de latitude sul só pode ser o ponto D. Aí 20 graus leste, ok, né? Tá bem certinho, também tá a leste de Greenwich, perfeito. Então nós sabemos que D, tá? É 1. Professor, sabendo que D é 1, a gente já pode riscar aqui 3, né? Sim, a gente já pode riscar ali 3. Tá? Bem tranquilo esse tipo de questão também. Continuando na questão, nós temos o ponto 2, tá? O ponto 2 constituído por 20 graus sul, né? Com 40 oeste. Nós já sabemos aqui, né? Só tem 2 ao sul. Então, nós vamos saber obrigatoriamente que o ponto 2 é justamente o ponto C, tá? Então, esse daqui já cairia por terra. Nós ficamos com o gabarito letra B. Uma questão bem rápida e bem tranquilo, né? A e B é só você seguir também nesse modelo, né? O A e o B estão no norte, o A, no caso, no oeste e o B no leste. Então, era só seguir ali a questão que você chega no resultado final muito rápido. E Oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. O Oriente foi gravada por Gilberto Gil na LP Expresso 2222, na Polygram Philips de 1972.
Estes dois versos da música Oriente, de Gilberto Gil, nos remete à preocupação dos grupos humanos em situar-se no espaço geográfico. Orientação, coordenadas geográficas e fusos horários são conceitos que utilizamos no cotidiano e quase não percebemos sua importância. Sobre o tema abordado, é correto afirmar. Então, ele está colocando basicamente a questão do movimento de rotação da Terra, orientação, né, coordenadas geográficas, então noções de latitude, longitude e latitude, e também os fusos horários, então, que tem relação justamente com a rotação, né, e alguma coisa com a longitude terrestre. Sobre o tema abordado, então, é bem geral dentro da cartografia. O Brasil, por apresentar uma grande extensão de seu território na direção norte-sul, tem três fusos horários, com menos 2 horas, menos 3 horas e menos 4 horas em relação a Greenwich, sendo de menos 2 horas a hora oficial do país. Não, tudo errado. Gente, o Brasil tem uma grande porção norte-sul, sim, mas porções norte-sul não tem relação com fuso horário. O que nos dá a relação fuso horário é a relação oeste-leste, a relação longitudinal. Além disso, oficialmente o Brasil tem hoje, né, quatro fusos horários. Menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas em relação a Greenwich, sendo que a nossa hora oficial, a hora de Brasília, é o fuso horário de menos 3 horas em relação a Greenwich, o fuso horário de 45 graus oeste, né? Totalmente errada a letra A. Letra B. O verbo orientar está relacionado à busca do Oriente, palavra de origem latina, que significa local do pôr do sol, posição que indica a direção ou sentido oeste, ou seja, o Oriente, tudo errado. Primeiro, o Oriente é a terra do sol nascente. Como nós temos um movimento terrestre de rotação de oeste para leste, partindo do referencial de Greenwich, tá? O leste é o local de nascer do sol, tá? E o oeste do pôr do sol. É claro que nós sabemos que devido às questões latitudinais isso não funciona muito bem para Curitiba, por exemplo. Mas, tá? O sol sempre vai vir de leste e vai se pôr a oeste. Tá totalmente errada também a letra B. C. Coordenadas geográficas é uma rede de linhas imaginárias que permite localizar qualquer ponto na superfície terrestre, dadas pela latitude e longitude. Sim, todo ponto na Terra tem uma latitude e uma longitude, mesmo que seja 0, 0. É o encontro de Greenwich com o Equador. Existe realmente um Equador, uma linha real do Equador e outra de Greenwich? Não, são todas linhas imaginárias que nós convencionamos. Então, a letra C está bem correta. Letra D. Sistema de posicionamento global é uma tecnologia pouco precisa, mas que nos ajuda a localizar países, cidades, ruas e avenidas. No entanto, ainda não podendo substituir as representações cartográficas feitas em papel pelas digitalizadas. Gente, o GPS é uma tecnologia precisa? Sim, uma tecnologia precisa. Nós temos acesso a uma precisão próxima de 3 metros. Dependendo do meu equipamento GPS, de como que eu ploto várias informações, né, pessoas treinadas, capacitadas, conseguem uma precisão, em alguns casos, de centímetros para GPS. Tá? Então, é pouco preciso, não é muito preciso. Eu consigo saber em que lado da rua eu estou. Enfim, claro, o GPS é bem preciso. O nosso celular consegue uma precisão básica de 3 metros. Fácil, fácil. Tá? Então isso anula a nossa letra D. Né? Totalmente errada. E o mapa mundi dos fusos horários indica que as horas aumentam para o oeste e diminuem para leste? Não. Né? Pensando em fusos horários em relação a Greenwich, o leste é adiantado, mais 12, né? Que seria lá 180 leste de qualquer referência adotada. Mesmo porque o nosso planeta gira de leste para oeste, não. O nosso planeta gira de oeste para leste, por isso que você vê um movimento aparente do Sol de leste para oeste. Isso aqui está errado. Então nós temos o gabarito correto, letra C. O movimento de rotação é o que a Terra executa em torno de um eixo imaginário que atravessa seu centro e passa pelos polos norte e sul e dura um dia. Vocês que são meus alunos sabem que dura um pouquinho menos, né? Uma das consequências do movimento de rotação é a existência dos dias e das noites. Em razão disso, e para facilitar a comunicação entre os diversos pontos do planeta, instituiu-se um sistema de contagem de tempo baseado nos meridianos. Convencionou-se então que as 24 horas do período de rotação da Terra corresponderiam a 24 faixas de 15 graus, equivalendo à divisão dos 360 da circunferência da Terra por 24, que receberam o nome de fusos horários. Adotou-se como referência o meridiano zero, ou os meridianos de Greenwich, né? Hoje mais conhecido como tempo universal coordenado. A partir do meridiano de Greenwich,
as horas aumentam para o leste e diminuem para o oeste. É importante observar que, na prática, os países fazem adaptações horárias de acordo com suas necessidades. Só que é aquela velha questão, né, do entre a hora legal e a hora real. Então, muitas vezes, os países adotam horas em seu território que não correspondem bem certinho ao fuso horário que elas estão. É o que a gente vai chamar de hora legal, que é a hora definida pela lei. Os países, né, soberanos podem fazer isso sem problema nenhum. Tendo em vista que a cidade de Brasília está situada no fuso de 45 graus oeste, tá? Aqui você já vai imaginar o que? Menos 3 horas em relação a Greenwich. Que horas serão numa cidade localizada no fuso de 30 leste, né? 30 leste você já vai colocar na sua cabeça basicamente mais 2 horas. Quando em Brasília forem a 12 horas. Ok, né? Nós temos então aqui a Brasília, perfeito. BSB, que está no fuso horário de menos 3 horas e vai ser meio-dia. Tá? E nós vamos para uma outra cidade que está no meu fuso de mais 2, então mais 2 horas. Aí você tem que ir lá descobrir que horas são. Professor Vinícius, duas formas da gente pensar isso. Do fuso horário de menos 3 até o fuso horário de mais 2 são 5 horas. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então nós corremos basicamente 5 fusos nessa diferença. Como está para leste, a gente tem que somar a criança. Tá? Professor, então 12 horas mais 5 horas, tá? É igual a 17 horas? Sim, é igual a 17 horas. Estou com o chifre na frente aqui. Então a gente já marca ali no caso, né? Facilmente a letra B. Bem tranquila, bem rápida essa forma. E eu vou demonstrar também aqui por conta. Ah, eu não gosto muito de fazer por conta para vocês, porque eu acho um desperdício de tempo na sua prova. Tá? Uma outra forma da gente brincar com os horários, um pouco mais longa, tá? É basicamente você descobrir, né, que nós temos 45 graus oeste aqui, nós temos 30 graus leste, tá? Se a gente somar esses dois carinhas, né, pela lei de Aldrin, a gente chega em 75 graus, que se eu dividir por 15 graus, que é um fuso, eu descubro que são 5 fusos, tá? 5 horas, como é leste a mais, então é mais 5, tá? Então é basicamente você pegar os 12 e somar com 5 ali para chegar no 17. Eu particularmente prefiro que vocês façam da primeira forma, tá? De uma forma um pouco mais intuitiva, que é mais fácil de vocês chegarem no resultado. Mas de toda forma, resultado 17, letra B. A Copa do Mundo no Catar está cada vez mais próxima, e um sorteio em Doha definiu os grupos e os jogos de primeira fase do Mundial, que começa no dia 21 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro deste ano. As partidas vão acontecer no fuso horário de UTC mais 3, ou seja, o fuso de mais 3, 45 graus leste, também conhecido como horário de Moscou, que é contado a partir de mais 3 horas do horário de Greenwich em Londres. Então, uma reportagem do dia do 1º de abril de 2022, o ano da Copa, da ESPN. Galera, considerando a transmissão em tempo real, se uma partida iniciar-se às 19 no país sede, poderá ser assistida em São Paulo a partir das. Professor, vamos lá. Nós temos Doha, tá? Que está no fuso horário de mais 3 em relação a Greenwich, e lá a partida vai começar às 19 horas. Ele quer saber para São Paulo, tá? São Paulo é o fuso de menos 3 horas, e aí você quer descobrir o horário. Professor, basicamente nós temos 6 horas de diferença? Sim, nós temos 6 horas de diferença. Como nós estamos vindo para oeste, as horas diminuem, tá? Então, se em Doha é 19, São Paulo é basicamente o quê?
19 menos 6 horas, porque de mais 3 para menos 3 nós temos um intervalo de 6 horas. Fuso de menos 2, fuso de menos um, fuso de zero, fuso de menos um, menos 2 e chegar no fuso de menos 3, né? Então, nós temos basicamente a passagem de 6 fusos, porque o zero conta também, né? Se não contar, essa daí é outra. Mas são 6 horas. Então, é basicamente você pegar 19 e diminuir de 6. Professor, aqui dá 3, aqui dá 1, sim. Então, São Paulo vão ser 13 horas. Ele poderia fazer o inverso também e perguntar, né? Mas ele perguntou no inverso, então aí nós temos letra B. Um pelotão da Brigada Paraquedista, PQD, realizar um salto na cidade de Rio Branco, capital do Acre, em comemoração aos 119 anos de incorporação daquele estado ao território nacional. O avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Considerando o fuso brasileiro e que o tempo voo de Brasília até o ponto que ocorrerá o salto é de 3 horas e meia, a que horas estará previsto o salto do pelotão no horário local da cidade de Rio Branco? Gente, nós temos basicamente aqui, né, a questão do Rio de Janeiro, que está no fuso horário de menos 3 horas, e o avião sai dali às 8 da manhã. Bacana, legal. Ele vai para o Acre. Os PQDs vão para lá dar um salto para comemorar os 119 anos de anexação daquele estado, né? Nós o compramos da Bolívia. Primeiro a gente tomou, depois a gente pagou, mas enfim. Gente, o Acre é o fuso horário de menos 5 horas, né? Conteúdo lá da aula 3. E aí, o fuso horário de menos 5 horas vai no momento que o avião sai lá do Rio, tá? É basicamente 6 da manhã. É menos 2 horas, né? Então, menos 5 em relação a menos 3 é menos 2. Então, se no menos 3 é 8, no menos 5 obrigatoriamente é 6 da manhã. Pô, é lógico essa brincadeira. Aí a gente, que eu indico para vocês? Pô, dá uma analisada ali. Os caras vão fazer 2 horas e meia de voo, então você vai anotar, tá? E mais uma escala de 2 horas em Brasília. Eles vão ficar parados, vão abastecer, a galera vai no banheiro, né? Tá as dinâmicas ali que acontecem quando o avião faz uma pausa. E depois ele vai voar mais 3 horas e meia até pular lá no Acre, velho. Tá? Professor, então é só somar essa brincadeira para a gente descobrir o tempo de deslocamento? Exatamente. A gente vai brincar aqui com o tempo do deslocamento. Então, 30 mais 30, nós fechamos uma hora aqui e dá 0, 0, né? Pô, somar a hora aí é questão de matemática básica. Aí 1 mais 2, 3, né? 3 mais 2, 5. Aqui, 8, né? Mais 3, 8 horas. Professor, então o tempo de deslocamento dos PQDs até lá Rio Branco vai ser de 8 horas? Sim, de 8 horas ao total. Então, professor, é só pegar o horário do Acre de Rio Branco e somar 8, que é o tempo que eles vão gastar de viagem a partir que eles saíram? Sim, olha que legal, tá? Então sobra aqui um, né? Dá 14, né, rapaziada? Então aqui 6 mais 8, passar 2 dá 10, mais 4, 14 horas. Então, a galera vai, né, realizar o salto lá em Rio Branco exatamente às 14 horas. Professor, daria para eu brincar com os graus e descobrir a diferença? Dá, mas economize tempo, tá? Desenha, coloca na sua folha, economize o seu tempo, que vai sobrar mais tempo para você fazer as outras questões da prova, que são bem mais complexas, na geografia humana ou nas exatas. Um avião decola da cidade de São Paulo, Brasil, às 9 da manhã do dia 1º de março de 2020, com destino à cidade de Paris, França, que está no 15 graus leste. Ou seja, nós saímos de São Paulo, galerinha, tá? Provavelmente de Guarulhos, o nosso querido GRU, tá? Que está no fuso horário de menos 3, às 9 da manhã. E vamos para Paris, tá? Que ele colocou ali 15 graus leste, que é a mesma coisa que mais uma hora em relação a Greenwich. Então nós temos 4 horas de diferença entre os pontos. Professor, se são 9 da manhã em São Paulo, que horas que vai ser em Paris? Pô, é 9 mais 4. Me ajuda aí, tá? 9 mais 4, nós temos 13 horas, 1 da tarde. Beleza, primeira parte da questão está dada. Agora, considerando 14 horas de voo, meu senhor, tá?
14 horas de voo, galera. O horário e data que o avião pousou na cidade de Paris foi, né? Gente, como é que a gente brinca isso? Professor, é só eu pegar esse 13 horas aqui, que seria Paris quando ele saiu de São Paulo, e somar 14? Justamente. Professor, vai passar de 24? Vai passar de 24, vai dar 27 horas. Tá? Professor, 27 horas não faz sentido. Para quem é de Curitiba e anda de ônibus, vai fazer sentido, né? Mas enfim, eu não vou me aprofundar no assunto aqui com vocês. Senhor, então, se eu pegar isso aqui e diminuir 24, eu chego quanto que passou da meia-noite? Sim, tá 00, 3 horas. Ou seja, vai ser 3 da manhã do outro dia? Sim, 3 da manhã do dia 2. Tem essa alternativa? Tem. Tem letra A, 3 da manhã do dia 2 de março. Tá? Professor Vinícius, que loucura é essa que você fez aqui? Eu nunca vi isso. É uma forma de você reduzir, tá? Quando passa um dia na frente. É, é uma dica que eu dou para vocês. É como passou da meia-noite, tira 24, você descobre que horas são do outro dia. A outra forma era bem lógica, né? Era você pegar o 13, tá? Aqui, somar os 14, que vai dar os mesmos 27. Aqui, tá? E raciocinar, pô, 24 daria 00. Passou 7, pô, sobra 3 também, 3 da manhã da frente. A gente nunca volta no tempo, né? Então é isso, gente. Questão bem rápida, bem direta, tá? 3 da manhã do dia posterior, dia 2 de março. Um grupo de turistas irá se deslocar de São Paulo a Caldas Novas, em Goiás. Oh, vamos para o resort, né? Um dos turistas está com um mapa cuja distância entre as duas cidades é de 10 centímetros. Esse aí está atrasado, né? A distância real entre as duas cidades é de aproximadamente 750 quilômetros. Então, nós temos uma informação. O cara está com um mapa lá, tá? E ele traçou uma linha de São Paulo até Caldas Novas, no Goiás, né? Ele viu que tem 10 centímetros. E isso, na realidade, são 750 quilômetros. Professor, como que a gente sai numa relação? A relação de escala é sempre centímetro para alguma coisa. A gente já aprendeu lá nas escalas numéricas. Então, professor, dá para eu falar que 1 centímetro no mapa é 75 quilômetros? Pô, claro. Bem direto e reto. Direto e reto, sem brincar aqui, tá? Professor, do quilômetro, perfeito? Para o centímetro, que é a padronização que ele pediu nas respostas, né? Tá omitida a unidade, então obrigatoriamente centímetro. Quantas casas são? Você repete 1 centímetro, ele já está padronizado para isso. 75 mais 5 zeros. Tá? Senhor, então é um para 7 milhões e 500 mil? Sim, tá? Nós temos aqui justamente, né, a letra E como gabarito correto. 75 mais, no caso ali, 5 zeros. Bem direto e reto. Professor, né? Essa é uma dica rápida, sim, uma dica muito rápida, né? Sempre procura a relação de um para alguma coisa e depois é só você seguir o que for possível. Observe a escala gráfica. Então, nós temos uma escala gráfica para vocês apresentada, né? Então, no segmento de reta graduada. A escala numérica correspondente à escala gráfica representada é. Gente, nós temos o que aqui? Um espaço equivalendo o que? A 25, né? Porque é metade de 50. Professor, então eu já posso sair numa relação de 1 para 25 quilômetros? Pode, criança. Pode e deve. Tá? Olha a resposta. A unidade está em centímetro, né? Está omitida, então está em centímetro. Nós vamos buscar basicamente o quê? 25 mais 5 zeros. Tá? Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, então nós temos aí, né? Aqui 1 para 2 milhões e 500 mil centímetros. Exatamente. Gabarito correto. Aí, letra C. Para se trabalhar com mapas, é imprescindível usar adequadamente a escala cartográfica, que representa numericamente ou graficamente a proporção entre o fenômeno e o lugar que se deseja destacar. Então, basicamente, nós temos um texto falando sobre o uso da escala, tá? Escala cartográfica vai mostrar quantas vezes nós diminuímos algo, né, a realidade, para ela caber na minha folha. Nós temos escalas numéricas, que a maior parte das vezes, mas também nós temos o uso das escalas gráficas, que vão também demonstrar ali essa relação entre a minha folha e a realidade. Sobre a escala cartográfica, é correto afirmar que, letra A,
quanto menor a escala, né? Maior o nível de detalhamento? Não. Quando nós queremos detalhar algo, nós usamos as escalas grandes, que são chamadas, inclusive, pelo IBGE, de escalas de detalhe, né? Então, a letra A fica incorreta. Letra B. O uso da escala cartográfica, embora seja importante, não é obrigatório na confecção de mapas? Claro que é obrigatório, né? É um dos elementos que nós levamos em conta para realizar um, um mapa, né? Ele fala, e ele usa o uso, tá? Uma coisa é o uso. Quando eu vou criar meu mapa, eu tenho que saber quantas vezes eu vou reduzir a realidade para caber na minha folha. A apresentação na folha, dependendo da situação, não se coloca, né? Mas o uso é obrigatório, sim, é importante e é obrigatório para você fazer um produto cartográfico de acordo. Senão é arte, croquis, né? C. Quanto maior a escala, estamos trabalhando com escalas grandes aqui, né? Menor o nível de detalhe, não, maior vai ser o nível de detalhe. Tá? Quanto maior a escala, menor a minha área e mais detalhe eu tenho, considerando uma folha do mesmo tamanho, né? D. Quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento da área que se deseja representar. Perfeito? Quando eu trabalho com uma escala grande, tá? Eu vou ter um nível de detalhe muito maior. É claro que eu vou representar uma área pequena para ter detalhe, mas quando eu aumento a escala, com certeza eu aumento o detalhe. Então, a letra D está correta. Letra E. A escala cartográfica não prediz o nível de detalhamento das áreas que se deseja representar. Claro que diz o detalhamento. Inclusive, quando eu vou preparar um produto cartográfico, né, eu levo em conta justamente o que eu quero mostrar. Então, qual fenômeno eu vou mostrar? Eu vou mostrar limite de estado? Pô, eu uso uma escala pequena, porque é algo grande, né, no espaço. Agora, eu quero mostrar a minha rua, que é algo pequeno no espaço, eu vou usar uma escala grande. Então, sim, prediz o nível de detalhe, claro. Claro que prediz. Questão 10, gabarito letra D. A construção de um sistema de projeção será escolhida de maneira que a carta venha a possuir propriedades que satisfaçam as finalidades impostas pela sua utilização. O ideal seria construir uma carta que reunisse todas as propriedades, representando uma superfície rigorosamente semelhante à superfície da Terra. Essa carta deveria possuir as seguintes propriedades: 1. Manutenção da verdadeira forma das áreas, então uma projeção conforme. Item 2, inalterabilidade das áreas, então uma projeção equivalente. E 3, constância das relações entre as distâncias dos pontos representados e as distâncias dos seus correspondentes. Então, uma projeção que preservaria, né, as distâncias seria uma projeção equidistante, tirado ali do livro do professor Antônio Campos, né, Projeções Cartográficas. A condição necessária para a construção de uma projeção cartográfica que represente rigorosamente a superfície terrestre, contemplando as três propriedades mencionadas nesse excerto é: o que ele está colocando, né? Que o ideal seria que uma representação cartográfica, um mapa mundi ou qualquer que fosse, mantivesse ali as formas verdadeiras que nós temos na Terra. Qual que é o problema? Nós temos, né, a Terra que é uma esfera e nós trabalhamos com as nossas representações na carta, na folha, em algo plano. Então, eu vou ter a transposição da esfera para o plano, eu vou, né, com certeza, distorcer as características inerentes à Terra. O que a gente acaba fazendo? Escolhendo uma projeção que mantém alguma condição, né, voltado àquilo que eu quero mostrar. Então, ali, a, só que essa condição, né, de manter as três, ela é possível? Não, ela não é possível. Perfeito? Então, letra A. Inviável. Na medida em que os mapas são dotados de um modelo matemático simplificado, não é simples, né? E mostram parcelas selecionadas, segmentadas do planeta, ou seja, porções pequenas, locais. Não, né? Elas podem mostrar questões locais? Podem, dependendo da escala, com certeza. Agora, se eu pensar num mapa mundi, numa representação cartográfica de Mercator, de Peters, nós temos o mundo como um todo, né? B. Pouco provável, devido à esfericidade do planeta que impede o estabelecimento das coordenadas do TM. Nós não trabalhamos com o TM em primeira fase na Federal do Paraná, tá? Mas ali ele colocou pouco provável, não, é impossível, né? Não tem como fazer num plano. C, impossível em razão do formato geódico que o planeta possui? Com certeza, né? É impossível, né? Então, não tem como eu pegar uma esfera e passar por um plano e manter as características, não dá. D. Possível. Em virtude da elaboração segmentada de diferentes projeções que, quando integradas, geram um mapa síntese, não.
Não tem como eu pegar Mercator e juntar com Peters e chegar em algo. Não, não tem como, né? E viável, na medida que se utiliza a projeção afilática elaborada por Robinson para cartografar a planisféria. Gente, Robinson não mantém nenhuma característica, ela é uma afilática, né? Então ele tá falando, a condição que ele pede são as três mantidas, a condição necessária, né? Robinson, embora seja o mais próximo da realidade no plano, distorce todas as características. Então, questão 11, gabarito, letra C. As figuras a seguir estão relacionadas às projeções cartográficas. Então, nós temos na figura 1 uma projeção cônica, na figura 2 uma projeção plana azimutal, no caso ali no polo norte polar, e na figura 3 nós temos uma projeção cilíndrica clássica. As projeções 1, 2 e 3 são, respectivamente, a primeira é uma cônica, então ficaríamos, né, entre C e D. A segunda é uma projeção azimutal, polar, ou plana, varia de quem que chama, né? Mas cônica e azimutal. E por último nós temos uma cilíndrica. Ficamos com aqui o gabarito, né, correto aqui. Cônica, azimutal, cilíndrica, letra C. Na confecção de mapas, a diferença entre o formato geóide do planeta Terra e a superfície plana de representação demanda o emprego das chamadas projeções cartográficas. Dentre estas, a que mantém as posições dos contornos dos continentes em sua correta latitude e longitude. Então, nós estamos falando da forma, tá? E dos ângulos. Esse é o tipo de projeção conforme. Tá? Está mantendo o contorno, a forma dos continentes. Perfeito? Então, esse é um tipo de projeção conforme. O processo de elaboração da projeção cartográfica desse mapa listrado então nós temos um mapa aqui, tá? Então isso aqui é basicamente uma projeção azimutal focada no Polo Sul, em que eu tinha a folha, tá? E nós tangenciamos essa folha no Polo Sul, tá? Desse ponto central não tem distorção. Conforme eu me afasto para qualquer direção, todas são norte, olha o bug na tua cabeça, tá? Aumenta a distorção. Ok, né? Ele está perguntando qual que foi o processo de elaboração. Gente, essa é uma projeção azimutal, tá? Referenciando, né? Inclusive aqui dá para a gente considerar a letra D. Perfeito? Então, focando em polo, né? Professor, se a prova for muito chata, dava ali, às vezes, para contestar a letra A, dava. Tá? Daria para contestar a letra A sem problema nenhum. Mas, né? Colocando o norte para cima, já que o sul está para baixo, centralizado, vamos de letra D, né? Para a gente ficar aí condizente, né? Mas em alguns casos poderia dar boi. Mas nesse caso aqui, letra D, está correto o nosso gabarito. Analise a imagem que apresenta o símbolo da Organização das Nações Unidas, a nossa ONU, querido ONU, Protocolo de Conferência de São Francisco, outubro de 1945, galerinha. Vencedores da Segunda Guerra Mundial se reúnem, né, formam o que nós entendemos como ONU. A comunidade internacional depois vai aderindo, mas num primeiro momento, tá, são realmente os vencedores da Segunda Guerra que vão brincar com isso daqui. E colocavam uma posição de igualdade União Soviética, Europa, Estados Unidos da América com Canadá, né, que eram as grandes potências no momento, e se desenham na Guerra Fria como os países ali pensantes. Então, nós fizemos uma projeção polar equidistante no Polo Norte, justamente para dar uma ideia de centralidade dessas potências e não gerar um atrito, né, centralizando uma ou não centralizando outra. Professor, América do Sul e África nem gente era na época, então, né, ninguém se importa. Levando em conta um elemento constitutivo e um dos seus aspectos representativos, o símbolo da ONU envolve a adoção de uma projeção cartográfica, primeiro, equivalente, até equivalente, eu concordo, e demonstra um equilíbrio de poder entre os países membros do Conselho de Segurança. Gente, os países do Conselho de Segurança, então, Estados Unidos da América, tá? No caso, China, né? Posteriormente, os problemas que se dá a Taiwan, depois volta para a China lá nos anos 70 com Nixon. União das Repúblicas Socialistas Soviética, tá? Reino Unido e, no caso ali, a França. Mas não é esse caso, né? Não é, o símbolo ele não é isso, ele não está mostrando os vencedores, enfim. Ele está dando uma ideia de neutralidade entre as potências. B, equatorial? Não, é no polo, né? C, conforme? É uma projeção conforme? Não, projeção equidistante. Ele destaca uma visão eurocentrista ao distorcer os países que foram colonizados? Não, não é isso que ele está colocando, né?
D, cônica, e destaca uma maior atuação da entidade em países do hemisfério norte? Não, a ONU, a comunidade internacional, né? E, azimutal e representa uma postura de neutralidade ao não centrar nenhum país. É justamente para isso que ela foi criada, tá? Para não dar ali uma prevalência entre os países que eram inclusive os destaque. Professor, dá para argumentar alguma coisa? Dá? Não muito. Não muito, tá? Inclusive a gente explica isso na aula. O símbolo da ONU ele é criado para dar uma ideia de neutralidade frente às potências do momento. Não necessariamente membros do Conselho de Segurança, que só vai ser finalizado depois, né? Mas enfim, letra E nos corresponde a esse gabarito. Questão 16. O mapa mundi que você conhece distorce muito o tamanho real dos países. Então ele colocou aí o mapa mundi de mercado. Eu tenho um pequeno problema com essa, já com chamada dessa questão, porque normalmente na escola, enfim, os atlas escolares que nós estamos acostumados, vamos usar ou Robinson ou o próprio. Mais Robinson, tá? E não dá muito essa noção. Mas enfim, ele colocou uma projeção de Mercator aqui, a Groenlândia, o tamanho da América do Sul, toda aquela história do que nós conhecemos. Groenlândia maior que o Brasil? Isso é tão século XVI? Se for pensar numa representação do mundo, eu até concordo. Você provavelmente já deve ter se deparado com um mapa do tipo, seja na internet, seja no livro da escola. Ele é baseado na chamada projeção de Mercator, criada em 1559 pelo geógrafo Gerhard Kramer, mais conhecido como Gerhard Mercator. Seu trabalho foi revolucionário, já que o modelo que leva seu nome é considerado a primeira representação do mundo com todos os continentes após a expansão marítima europeia. E é engraçado, né? As pessoas mais famosas que representaram o mundo, né? Primeiro o Américo Vespucci, depois o Mercator, eles nem pisaram nesses continentes, né? Eles só pegaram as informações e representaram o mundo. Só que tem um problema. As áreas de alguns países estão distorcidas e muito. Nações como a Rússia e o Canadá, por exemplo, estão bem maiores do que realmente são. Duvida? O mapa abaixo, feito por um usuário no Reddit, compara as medidas de projeção de Mercator com a extensão verdadeiras de cada país. Reddit, né? Só doente lê isso. Eu, inclusive, leio. Nós temos, então, uma relação, né, do tamanho real dos países com o que eles são, como eles são representados. Por que isso acontece? Como a Terra é uma esfera, não dá para representá-lo no mapa plano sem que nenhuma distorção aconteça. No caso de Mercator, a projeção cartográfica é do tipo cilíndrica. É como se o mapa formasse um cilindro envolvendo o globo. Ok, né? A partir de seus conhecimentos acerca do tema proposto, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. 1. Elaborada à época das grandes navegações, a projeção de Mercator atendeu aos interesses das nações colonizadoras europeias, apresentando um proposital exagero. Olha para mim, criança. Mercator fez isso porque ele quis. Ele tinha. Ele não, falou, eu quero mostrar como as nações europeias são superiores. Não, ele não fez isso. Ele só utilizou o modelo conforme na projeção cilíndrica para conseguir usar ângulo para fazer navegação. Meu Deus do céu, não, né? Como forma de demonstração de poder, não. Ele fez isso para navegar, para conseguir ter noção latitudinal à época. 2. A projeção de Mercator se baseia no cilindro tangente ao globo, então eu coloco a Terra, o meu cilindro tangencia o Equador? Não, com certeza. Determinando a formação de ângulos retos entre os paralelos e os meridianos. Então, se eu pego o Mercator, os meus paralelos e os meus meridianos formam ângulos de 90 graus? Formam. É tudo reto. Tá? Projeção plana fica reto mesmo. Inclusive, Peters também fica. Então, a 2 é correta. 3. Por causa das diferenças geométricas entre o cilindro e o globo, as áreas mais próximas ao plano equatorial são representadas de maneira mais precisa. Sim, né? Na projeção justamente lá de Mercator, o meu cilindro toca no Equador e no Equador não tem distorção, concordo. Do que as áreas situadas em maiores latitudes, sim, quanto mais próximo do Equador, mais preciso vai ser a representação de área, porque justamente a distorção em Mercator ela acontece conforme nós aumentamos a latitude, é uma distorção latitudinal, é um fator latitudinal de distorção. Então a 3 é correta. 4. Na projeção do globo a partir de um cilindro envolvente, os ângulos se mantêm iguais. Contudo, as distâncias entre os paralelos não permanecem as mesmas nas diferentes latitudes. É verdade. Conforme nós aumentamos a latitude, tá, nós vamos tendo um distanciamento maior em relação aos paralelos. Eu concordo com isso. Inclusive, né, no polo a gente vai distorcer muito. É verdade. Né? No Equador, os paralelos são bem próximos.
nas altas e médias latitudes, né? Então 45, 50, 60, 90 graus, os paralelos são mais espaçados, justamente o que dá, né, essa distorção em área das massas continentais. 5. No mapa, as longitudes são comprometidas, provocando as desproporções em algumas massas. As desproporções de área em Mercator, né? Proporção é tamanho, é área. Ela se dá pela latitude, não pela longitude, né? Então aqui nós ficamos com 2, 3 e 4 como correta. Uma questão de um nível um pouco mais difícil, mas bem completa no que se refere à projeção cilíndrica conforme de Mercator. Questão 17, galerinha, no meu coração. Leia o texto e observe abaixo para responder ao que se pede. Em maio de 73, o historiador alemão Arno Peters convocou uma entrevista coletiva em Bonn, então capital da República Federal da Alemanha Ocidental, a nossa RFA. Diante de 350 jornalistas internacionais, ele anunciou um novo mapa do mundo baseado no que chamou a projeção de Peters. Foi uma sensação imediata. Nossa, um frenesi, né? O Coritiba ganhou a Libertadores. Foi uma sensação imediata e logo a notícia estava na primeira página da imprensa internacional. No Reino Unido, o Guardian publicou uma matéria intitulada O Bravo Mundo Novo do Dr. Peters, anunciando o novo mapa e sua projeção matemática como a projeção mais honesta do mundo até hoje inventada. Meu Deus. Para quem viu pela primeira vez o mapa em 73, sua novidade estava na aparência. Para aqueles acostumados à projeção de Mercator, os continentes do hemisfério norte tinham o tamanho aumentado, enquanto a África e a América do Sul assumiam a aparência de lágrimas caindo em direção à Antártica, né? É aquela coisa, né? Ele referiu então Peters e Mercator. Sobre a projeção de Peters, marque a alternativa correta. Vamos lá. A. Ao publicar sua projeção, Arno Peters deu maior destaque aos países de latitudes elevadas. Galerinha, latitude tem três classes de latitude, por dizer assim. As baixas latitudes, então do Equador até o trópico, que dá de 0 a 23 graus e 27 minutos. As médias latitudes, ali de 23 até mais ou menos 66 graus. E a partir de 66 graus até chegarmos aos polos, nós estamos trabalhando com latitudes elevadas. Quando ele coloca os países de latitudes elevadas, ali é a transição do médio para alta latitude, tá? Falando, né, que o Peters deu maior destaque, né, porque esses países eram antes subjugados na projeção de mercado. Não, esses países ficavam 10 vezes maior, 12 vezes maior do que são na projeção de mercado. Então tá totalmente fora a letra A. B. A visão de mundo defendida por Aaron Peters em sua projeção acabou com as desigualdades econômicas entre os países do hemisfério norte e do sul do planeta. Então, os países do hemisfério sul, os países da América Latina e da África, sobretudo, né, África Central e África mais porção mais sul da África ali, deixaram de ser pobres? Não, né, cidadão? A diferença econômica, enfim, a formação do capitalismo global continua desigual. Então, tal, né? C. A projeção de Arnold Peters foi muito divulgada pela imprensa internacional porque pela primeira vez representou os contornos dos continentes com exatidão. Gente, esse contorno tá legal? A área tá ok. A área você pode abraçar. Agora, o contorno, meu, o negócio tá bugado, irmão. Não, né? Projeção que é equivalente, uma projeção de área, né? D. A projeção de Arnold Peters atendeu aos anseios dos países mais pobres do hemisfério sul? Pois materializou cartograficamente maior igualdade entre as nações. Então, pela primeira vez, nós tivemos uma projeção de alcance global, né, e famoso, mostrando ali uma referência diária, né, tirando um pouco da ideia um pouco mais colonialista do século XX, do século XIX, e isso, né, atendeu aos anseios dos países, eu não digo agora, dos professores de geografia, com certeza atendeu, né? Então a D dá para deixar. E os contornos e os tamanhos relativos aos continentes foram preservados. Gente, o contorno, a forma, o ângulo foi preservado em Peters? Não! O que ele mantém é a área, né? Por essa razão foi chamado pela imprensa o mundo real. Até foi chamado de um mundo real, tá? Agora, não mantém contorno, ele mantém área. Letra correta D de deu boa. Questão 18. Olha, nós temos uma anamorfose aí, galerinha.
Anamorfose constitui um mapa em que a área de cada território é proporcional à sua participação no evento representado. Pô, então a gente basicamente vai distorcer a área de um lugar, de um país, enfim, a área que você queira, para mostrar um fenômeno. A partir de conhecimentos geográficos, é correto afirmar que a anamorfose apresentada, que abrange o período entre os anos 90 e 2000, aborda o fenômeno D. Galerinha, nós temos aí, vamos lá, né? Senhor, só de olhar dá para saber? Dá para ter uma ideia. Agora, de graça assim não dá para fazer. Vamos olhar as opções. A. Desmatamento de florestas. Forte a letra A, hein, galera? Forte a letra A, porque nós temos o Brasil grande, uma coisa boa que a gente faz é desmatar e matar índio, tá? Isso aqui é bom. Nós temos aqui a região da Ásia. Nós temos aqui a região centro-africana, são todas regiões do quê? De florestas equatoriais densas, tropicais, né? As rainforested tropicals. Aquela maravilha das grandes florestas na zona de convergência intertropical e nas áreas úmidas entre os trópicos, pô, dá para deixar, né? E aí a gente tem lá alguns países também ali do contexto asiático e também América do Norte com um leve destaque. Tá, professor, dá para deixar desmatamento de florestas? Eu não riscaria a letra A. B, geração de lixo. Gente, para ter geração de lixo, a Índia e a China, Estados Unidos da América e Europa estariam explodindo, porque são os países que mais geram lixo, são os países que mais consomem, tá? A geração de lixo está muito relacionado com a renda. Quanto mais dinheiro os países têm, mais eles consomem, tá? Então eu tiraria, tá? Eu tiraria. C, desertificação. Gente, se eu pegar aqui os países da parte mais setentrional africana, né, transição ali daqueles domínios desérticos para domínios, né, de savanas, até daria para deixar. Agora, gente, quando desertificar essa região que é equatorial, o mundo vai estar de ponta cabeça, irmão. Tá, eu rasgo meu diploma, jogo ele no lixo. Se fosse eu falar em desertificação na zona de convergência intertropical. Isso não existe. Desertificação vai ser muito focada nas regiões tropicais mesmo, né? Na resposta dos ventos contralisos, ali entre 23 e 30 graus de latitude norte e sul. Na aula de climatologia eu explico bem isso para vocês. De emissões de gases do efeito estufa. Gente, gases do efeito estufa são muito focados em países industriais ou que queimam carvão, como é o caso da China, da Índia, grandes economias como Estados Unidos da América, as economias europeias, então não, né? E poluição da água? Não, né? Poluição da água, nós teríamos ali alguns países aqui não presentes, né? Sobretudo alguns países asiáticos. Questão aqui da América do Sul, nós também, né, temos uma qualidade relativamente boa da água, então dá para tirar. Ficamos mesmo a mais condizente com isso daqui, desmatamento de floresta. Uma questão bem complexa, tá? Mas que dá para sair bem rápido com uma boa interpretação. Questão 19. A cartografia dispõe de algumas técnicas para representar as altitudes existentes no relevo. Uma delas é a elaboração de mapas e cartas topográficas traçadas por base nas curvas de nível. Então, nós temos aqui uma representação do relevo com curvas de nível, tá? A cada com uma equidistância de 50 metros. Isso aqui em uma carta ficaria mais ou menos assim. Uma primeira de 400, uma segunda de 350, tá? Depois uma aqui de 300, tá, né? Outra aqui de 300 também. Aí uma englobando de 250 que pegaria tudo aqui, ó, galerinha. Perfeito? E 200 ele não representou. Então ficaria algo mais ou menos assim, um mapa de curva de nível visto assim. Então o que é curva de nível, né? Ela está unindo ali pontos de igual altitude. As curvas de nível são linhas imaginárias traçadas entre dois pontos da superfície, ou seja, um A e um B, que eu traço uma linha. Não, curva de nível não é isso. Isso que ele está falando aqui é um segmento de reta em um mapa. Tá? B. Linhas que no mapa unem pontos do relevo de mesma altitude, ou seja, mesma distância em relação ao nível do mar? Exatamente. Então, B está correta. C. Linhas que não podem ser usadas para traçar um perfil topográfico, ou seja, um perfil de relevo, perfil de terreno. É justamente para isso que serve, né? D. Linhas que nos mapas temáticos servem para informar sobre um determinado ponto ou fenômeno da superfície terrestre. Não é isso que ele está falando, né? Não é um determinado ponto ou fenômeno, ele mostra pontos de igual altitude. E linhas que servem para demarcar as áreas de uma bacia hidrográfica.
Gente, delimitação de bacia a gente realmente até faz, tá? Com curva de nível. Inclusive, tem que ter um olho bem treinado para fazer isso. Inclusive, eu sou bom para fazer esse tipo de coisa. Agora, não é para isso que. Não é isso, né? Não é isso que ele pediu. Ele pediu a definição de curva de nível. Perfeito? Cuidado aí, né? Com essas pegadinhas. Então, nessa questão, gabarito letra B. A representação do relevo abaixo é parte da carta topográfica na escala de 1 para 50.000, cuja equidistância entre as curvas de nível é de 20 metros. Ok. Adaptado do IBGE, ok, né? Sobre o assunto, podemos dizer que, afirmativa 1, o sentido de escoamento das águas do rio é de oeste para leste. Então, olha a orientação. O oeste está à nossa esquerda e o leste está à nossa direita. O que ele está falando? Que a água está correndo de A para B, basicamente. Porque o rio, né, ele já colocou aqui, o rio é essa porção escura que vocês estão vendo. Galerinha, vem comigo. Vem comigo. O rio, qualquer curso de água corre com a gravidade. Então, é do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Professor, o B está mais alto que o A. Como que eu sei disso? Porque o B, né, ele está acima aqui da curva de 680. Então eu posso falar que o B está aproximadamente 690 metros e o meu A, tá, está bem abaixo, ele está mais ou menos a 590 metros. Então, professor, da onde que a água está vindo e para onde ela está indo? Ela está indo de leste para oeste, né? É o contrário aqui. 2. O ponto B está a montante do rio e o ponto A está a jusante. Galerinha, o que é montante e jusante? Montante é a parte de cima, jusante é a parte de baixo. Então, quando eu falo que eu estou indo a montante, eu estou subindo o morro. Quando eu falo que eu estou indo a jusante, tá? Estou descendo o morro e indo no próprio sentido do rio. O rio sempre vai para baixo, pelo amor de Deus. Você nunca vai ver um rio indo para cima, tá? Então aqui, o ponto B está a montante, ou seja, ele está acima? Sim, ele está acima. E o meu ponto A está jusante, ele está abaixo? Concordo com a 2, hein? A dois é verdadeira, galerinha. 3. O ponto C está na margem esquerda do rio e o ponto D à margem direita. Professor, como que eu sei isso? Como que eu sei o lado do rio? Eu falo isso lá na aula de hidrografia, mas já adianto aqui. Como que eu sei? É só você olhar para o rio no sentido que ele está correndo. Então eu me ponho a nascente e olho o rio correndo. O meu braço esquerdo é a minha margem esquerda, o meu braço direito é a minha margem direita. Então, para nós termos uma noção disso, nós teríamos que vir aqui, na porção mais superior do rio, tá? E olhar. Tá? Pensa que é um olho lá da física. Essa aqui é a minha margem esquerda e essa daqui é a minha margem direita do rio. Então, o ponto C está na margem esquerda? Sim. E o ponto D, a margem direita? Com certeza. Então, 2 e 3 são corretas. Vamos lá. Afirmativa de número 4. A porção setentrional, a porção norte, tá? Setentrion é o norte. Apresenta um relevo mais acidentado. Lembra quando eu falei para vocês na aula lá? Como que eu sei se um relevo é acidentado ou não? Eu olho o espaçamento das linhas. Se as minhas linhas estão muito próximas, representam um relevo muito íngreme. Então, num curto espaço de terreno, eu estou descendo uma altitude considerável. Se as minhas linhas são mais espaçadas, significa um relevo mais plano, mais suave. Ou seja, eu demoro muito mais espaço de terreno para ter um declive ou um aclive, no caso aqui de 20 metros. Então, a porção norte aqui, ela apresenta algo mais acidentado, barranco, né? Não. É uma região, inclusive, bem espaçada, ou seja, uma região mais suave. Nesse caso, apenas afirmativa 2 e afirmativa 3 são corretas. Analisa a representação das curvas de nível. Olha lá, nós temos então, uma disposição aqui, né, de um recorte de uma carta, provavelmente com a curva de nível, o norte está para cima, então você pode se basear na rosa dos ventos tradicional. Nós temos uma porção mais alta do relevo, aqui, né? Justamente uma área de nascente, drenando um rio aqui para o noroeste. Perfeito? Então é isso que a carta está nos representando. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que A. A encosta mais íngreme está localizada no sentido leste, então leste está para a nossa direita, porque nós temos uma padronização do norte para cima. Galerinha, a encosta mais íngreme está aqui, né? Está no sul, né?
onde as linhas são mais próximas. O leste aqui está bem espaçado para esse recorte. Então a A cai fora. B. O rio possui seu curso no sentido noroeste, então a drenagem ela ocorre para noroeste? Com certeza, o rio está saindo aqui, né, da porção mais superior do relevo, está indo para mais baixo, isso é regra sempre, tá seguindo um curso noroeste. Concordo com a afirmativa B. C. As maiores altitudes estão localizadas no sentido oeste. Gente, a maior altitude está no centro-sul aqui da carta, né? 860. D. O fundo de vale está localizado na porção central. Gente, o fundo de vale seria mais para o noroeste, né? Um escape norte-oeste ali que forma justamente a drenagem do rio. Então, o fundo de vale está no noroeste. Centro para o noroeste. Então, não é central, tá? É noroeste, aqui, né? As maiores altitudes são sul. E a margem direita do rio está voltada para a sudeste. Gente, a margem direita do rio é essa daqui, né? Porque eu estou olhando da nascente para o curso dele, então meu lado direito vai ser, lado direito da visão vai ser a margem direita do rio. Ele está falando que está voltada para sudoeste? Não, está voltada para noroeste e norte, uma interseção entre os dois. Então aqui ficamos com o gabarito letra B. Observe na imagem uma feição do relevo em escarpa, área de desnível acentuado de altitude, encontrada geralmente nas bordas do Chapada do Araripe, com os trechos da cidade de Crato e Barbalha. Utilizando a técnica das curvas de nível, uma representação aproximada dessa imagem em uma carta topográfica. Primeiro eu não vou mostrar, mas enfim. Olha esse recorte. Vamos tomar aqui o norte, tá? O oeste. Vamos padronizar, né? Já que ele está colocando essa brincadeira pra gente. Tá? Então, na porção esquerda aqui, ó. Na porção oeste da minha carta. Olha aqui. Senhor, eu tenho esse recorte aqui e eu tenho esse recorte aqui. Estão em altitudes totalmente diferentes aqui num trecho de reverso de escarpa, né? Ou seja, eu vou ter linhas, curvas de nível muito próximas na minha porção oeste. Em alguns casos até se tocando, inclusive, aqui, tá? As linhas elas podem se tocar e cruzar. Não é comum, mas de vez em quando acontece, tá? Então, as curvas estarão muito próximas umas às outras, né? Perfeito? Depois eu entro na porção central dessa brincadeira em algo mais reto, em algo mais suave, né? Então, especialmente daqui para frente, eu estou suavizando, ou seja, as linhas vão começar a ficar um pouco mais espaçadas. Perfeito? Então é isso que ele queria que você tivesse uma ideia, né, de uma curva de. Claro que minha representação está um nojo, né? Mas era mais ou menos isso que ele queria que você pensasse, né, nessa questão. Então, olha aqui. A letra A, ele coloca as linhas igualmente espaçadas, tá? Gente, linhas igualmente espaçadas ou seria só reto ou só pirambeira, para ter esse caso aqui. Seria algo uniforme, tá? Não é isso que a gente vê. A letra B, não tem nada a ver também, tá? A letra C, linhas bem espaçadas e uniformizadas, não é isso que a gente está vendo. Letra D, tá? Eu estou analisando aqui, né? Linhas também igualmente espaçadas, não é o que a gente está vendo ali. E a letra E, então numa porção mais esquerda do recorte, linhas muito próximas que depois suavizam. É isso, tá? Letra E. Não é uma questão simples, mas é que dá para sair bem rápido dela, né? Analisando a questão. Então, nesse caso, nessa questão, gabarito letra E. GPS, né? O nosso Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global, é o nome dado ao sistema de geolocalização estadunidense realizado via satélite, inaugurado em 73 para uso no militar e liberado em 83 para uso civil em todo o mundo, que fornece o aparelho, receptor, sua posição geográfica e a hora exata na região que se encontra. Isso ocorre independentemente das condições climáticas, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. É correto afirmar que esse sistema, letra A, utiliza satélites e dispositivos para fornecer informações sobre a localização do aparelho receptor no globo terrestre. Então, ele utiliza satélites e outros dispositivos, como antenas na Terra, tá? Para fornecer informações sobre localização ao aparelho receptor. Então, o meu smartphone, o seu GPS veicular, com certeza. É isso mesmo que o GPS faz. Só isso, na verdade, que ele faz, né? Então, a A está correta. Letra B. Funciona em qualquer lugar do universo, desde que as condições climáticas sejam favoráveis? Não.
Ele independe, né? São ondas propagadas, não tem relação direta com a questão, condições climáticas, né? C. Fornece as coordenadas de todos os lugares do subsolo, não da superfície, né? Desde que tenhamos um receptor de sinais de televisão, não. É um receptor de GPS e a gente está falando da questão da superfície da Terra. Letra D. Capta os sinais dos balões atmosféricos enviando para um receptor que calcula a posição do aparelho. Não, ele capta os sinais de satélites posicionais. E. Opera com perfeição em áreas continentais, porém em alto mar no espaço aéreo ele não é utilizado. Não, ele funciona igual no mundo inteiro a qualquer momento do dia. Seja em terra, seja no mar, seja no ar. Então, os aviões eles operam com GPS, os navios operam com GPS, né? Nós operamos com GPS, enfim, e por aí vai. Então, é letra A. A letra A está correta. Questão 24, inclusive essa é da Universidade Federal do Paraná, olha bem para ela. Alguns aplicativos instalados em dispositivos móveis permitem que mapas digitais e imagens de satélite sejam utilizados para encontrar caminhos, locais de interesse, desvios e alertas de acidentes, de fiscalização ou até mesmo de trânsito intenso. Olha você fugindo do Detran, tá sem carteira, né? A informação georreferenciada é cada vez mais comum também em apps que oferecem produtos, serviços e relacionamentos sociais. Lá, nosso querido Tinder, né? Atualmente encontram-se em funcionamento sistemas de navegação por satélite norte-americano, o GPS, o russo GLONASS, estão parcialmente implantados os projetos de navegação por satélite europeu, o Galileu, o chinês e mais recentemente também o Mishbeck. A respeito da tecnologia de navegação por satélite, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1 é a mais importante fonte de dados de navegação terrestre, GPS, pois fornece tanto a posição geográfica quanto a atualização da base de dados dos aparelhos celulares, por exemplo, arruamento, pontos de interesse, direções de vias. Não, quem faz isso aqui é o aplicativo, né, cidadão, cidadã, tá? O GPS é só a posição. 2. A informação enviada pelos satélites até o aparelho receptor, né, o smartphone ou tablet, se propaga por ondas eletromagnéticas e independe da existência da rede de internet. É verdade, né? O dado do satélite está chegando no teu celular a todo momento, não precisa de internet. Muitas vezes você acha que precisa de internet porque você não tem o arruamento do Google Maps baixado. Se você fizer um download do arruamento do Google Maps no seu celular, você consegue usar o Waze, no caso do Google Maps, né? Você vai conseguir usar o Google Maps para fazer rotas, enfim, sem internet. 3. A existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélites tende a tornar o sistema impreciso devido às interferências entre os sinais. Ô, galera, cada satélite opera numa banda diferente, né? Uma frequência diferente. Isso aqui não é rádio pirata que um entra na frequência do outro, né? Pelo amor de Deus, né? Inclusive, lançar um satélite é muito difícil, né? Tem uma série de considerações, tem que entrar numa fila, é bem chato de fazer. Então, não, né? Somente a 2 é verdadeira. Questão boa de satélite, né? Falando aí de GPS também. Questão ótima, padrão Universidade Federal do Paraná. Gabarito letra B, somente a 2 é verdadeira. Uma empresa anunciou que a partir de 2018, celulares deverão ter um GPS com precisão de até 30 centímetros. Essa situação vai ser benéfica principalmente para quando estamos sendo guiados em ruas que ficam lado a lado, caso de grandes avenidas em que existe uma pista local, uma expressa e uma central. Os GPS atuais raramente acertam da qual 3 você está. O satélite mais comum, o GPS hoje que a gente usa no carro, tá? No nosso celular, enfim, que a gente usa, normalmente, tá? Tem alguns que não, mas normalmente eles te entregam uma precisão de 3 metros. Professor, como assim? Então, tem um ponto que é você ali que está no GPS, tá? Você está, na verdade, ele te garante o quê? Que você está faz de conta que isso aqui é um círculo perfeito. Você pode estar em qualquer lugar dentro dessa área que tem ali um diâmetro de 3 metros. Que a gente vai colocar de uma precisão de 3 metros, né? O funcionamento do GPS é possível devido ao emprego de sensores de aerofotogrametria. O que é aerofotogrametria? Você tirar foto no ar, seja ele por balão, né? Foto, então, olha o termo que foto. Ó. Seja por balão, seja por aviões, né? Que é o mais comum, inclusive. Não, não é isso, são satélites. B, satélite natural
A Terra tem satélite natural. Satélite é todo o corpo que orbita um outro corpo. Então, o satélite natural da Terra é a Lua. Não, né? Não é natural, né? Não tem satélite natural de precisão. Faz sentido. C. Radares de sensoriamento remoto? Não, né? Sensoriamento remoto são satélites imagiadores, ou lá os radares, as CRTM. O, o GPS, na verdade, é quase uma coisa de comunicação, né? Ele emite ondas, né? D. Satélites globais de localização? É, GPS é isso, são 24, né? Satélites orbitando a Terra. Ok, a D está correta. E. Sensores de energia eletromagnética? Não, não são sensores, são emissores, né? Enfim, nada a ver aí, né? Eletromagnética, essa é outra coisa. Beleza, galera? Então, aqui na 25 ficamos com o gabarito letra D. Simples GPS, tranquilo, era só marcar e correr para o abraço.